Como é de costume, deixa eu te começar fazendo uma pergunta. Você já entrou num lugar e sentiu que não pertencia a ele? Não porque alguém disse isso, ninguém falou nada, mas havia algo no ar, dos olhares, no jeito como as pessoas se moviam ao seu redor. Agora imagina que essa sensação não é um episódio isolado. Imagina que ela é o pano de fundo permanente da sua existência. Que você acorda com ela, vai trabalhar com ela, entra na escola com ela, frequenta o hospital com ela. E o que torna isso ainda mais pesado é que ninguém admite que isso existe. Quando você fala, as pessoas respondem: você está exagerando. Todo mundo passa por isso, é coisa da sua cabeça. Isso não é preconceito não, é a vida. Hoje a gente vai falar sobre uma das estruturas mais sofisticadas e invisíveis que uma sociedade pode construir. Uma estrutura que não precisa de ódio explícito para funcionar, que não precisa de pessoas más para existir, que opera silenciosamente no dia a dia, nos corredores das instituições, nas expectativas que formamos sobre os outros e sobre nós mesmos. O racismo que não precisa de racistas. Seja bem-vindo ao Odisseia Filosófica. Vamos aqui a mais um episódio sobre racismo, né? Sei que a gente já teve uma série de episódios sobre raça e racismo, mas aqui a gente vai concentrar alguns pontos importantes que trabalhamos nos episódios anteriores, tá? Focando mais na questão do racismo estrutural. A maioria das pessoas pensa em ódio quando a gente fala racismo, né? E o problema começa daí. Porque, sim, quando a maioria das pessoas ouve a palavra racismo, vem na cabeça uma ofensa explícita, um insulto, uma agressão verbal, um grupo de pessoas que odeia outras pessoas porque tem a pele diferente, né? E isso existe. Ninguém vai dizer que isso não existe. Mas aqui está o problema. Se a gente limitar o racismo apenas a isso, a gente fica cego para sua forma mais eficiente. Pensa comigo numa analogia. Imagina um iceberg. A ponta que aparece acima da água, aquela é a parte invisível. Ou melhor, aquela é a parte visível. O insulto, a agressão, o preconceito declarado. Ela existe. Ela é real. E pode, de fato, ser devastadora. Mas, abaixo da água, na parte que não aparece, existe algo muito maior. É a estrutura que faz com que certas pessoas sejam constantemente mais vulneráveis, mais pobres, mais vigiadas, mais descartáveis, sem que ninguém precise odiar ninguém conscientemente. E essa é a diferença que a gente precisa entender hoje. O preconceito individual é a ponta do iceberg. O racismo estrutural é a massa submersa que sustenta tudo. Silvio Almeida, advogado, filósofo, um dos pensadores mais importantes do Brasil contemporâneo, tem uma frase que ilustra bastante isso. O racismo não é patologia. É o funcionamento normal de uma sociedade construída sobre relações raciais hierarquizadas. Eu vou repetir, porque isso muda tudo. Não é patologia. É funcionamento normal. O racismo não é um erro do sistema. O racismo participa da lógica do sistema. E por que isso importa tanto? Porque quando a gente trata o racismo como um problema de indivíduos malvados, a solução que a gente imagina é educar as pessoas para não serem racistas. Mas se o racismo é estrutural, se ele está nas leis, nas instituições, na economia, na distribuição do poder, então mudar o coração de algumas pessoas não vai resolver o problema. É como tentar secar o chão enquanto o cano ainda está rompido. Então, para diferenciar, né? Racismo estrutural não é preconceito individual e não é discriminação pontual. Preconceito individual é o quê? São julgamentos, opiniões, crenças negativas, subjetivas de uma pessoa contra outra baseada em raça,
né? A gente se referindo aqui na questão do racismo, né? Então, existe preconceito de uma pessoa contra outra com base em raça. Discriminação pontual é a ação concreta e específica de tratamento desigual ou insulto direcionado a alguém em uma situação isolada, né? Então, quando o preconceito se transforma em ação, a gente tem a discriminação, certo? O racismo estrutural está além disso. O racismo estrutural não depende de desvio de caráter ou de atos isolados. Ele é o modo de funcionamento normal da sociedade, incorporado na economia, na política e na cultura. E o que estrutural realmente significa? Eu vou tentar tornar isso concreto. Imagina que você está no jogo do tabuleiro, não importa muito qual jogo, pode ser banco imobiliário, pode ser xadrez, tá? Agora imagina que as regras do jogo foram escritas há 200 anos atrás. E que naquela época algumas peças podiam se mover livremente pelo tabuleiro e outras peças eram propriedades das primeiras peças. Agora, 150 anos depois, alguém diz: ok, o jogo acabou. Agora todas as peças são livres. Vamos jogar de novo. Mas tem um detalhe. As peças que eram livres acumularam propriedades, recursos, conexões, capital. E nesse jogo hipotético que a gente está falando aqui, elas irão começar com tudo isso que ela acumulou. As outras peças que não eram livres, elas vão começar o jogo do zero. Ou quase isso. Né? Quase do zero. As regras formais mudaram. A estrutura do jogo não mudou tanto assim. Né? Embora a partida reiniciou, algumas peças agora totalmente livres, que já eram livres, acumularam bastante coisa. As outras, que não eram livres, que agora são livres, estão começando do zero. Ou quase do zero. Né? Ela já começa em desvantagem, concorda? Isso é racismo estrutural, de modo lúdico. Não é o ódio de alguém, é a distribuição desigual que persiste mesmo quando o ódio explícito já não é necessário. E sabe o que é mais fascinante e mais perturbador nessa análise? O racismo estrutural funciona em grande parte de forma inconsciente. As pessoas não precisam se declarar racistas para reproduzir a lógica racista. Elas simplesmente seguem as regras do jogo. Pensa num exemplo que acontece todos os dias no Brasil. Uma empresa abre uma vaga. O gestor de RH é uma pessoa razoável, educada, que se considera não racista. Chegam dois currículos com qualificações idênticas. Um tem um nome que soa como branco na nossa cultura, o outro tem um nome que soa como negro. Pesquisas mostram que o primeiro currículo tem probabilidade significativamente maior de ser chamado para entrevista. O gestor não foi cruel. Ele não tinha intenção de discriminar. Mas a estrutura, as expectativas inconscientes e sedimentadas ao longo das décadas, operou por ele. Inclusive, não precisa que o nome seja mais relativo a brancos e outro a negros, né? A gente colocou aqui dessa forma, mas muitas vezes a foto do currículo faz isso. Ou até mesmo quando você se apresenta à entrevista, né? É como se a pessoa negra não tivesse a mesma pontuação, vamos dizer assim, em relação à aparência que o entrevistador daria para a pessoa branca. E sim, eu estou falando pontuação. Sei que não tem pontuação alguma nesse sentido, mas inconscientemente, neste exemplo lúdico que eu estou dando aqui, é isso que acontece. Almeida tem uma expressão poderosa para isso: ato sem autor. Uma prática social que produz resultado racista sem que nenhum racista declarado precise estar no comando. E quando você começa a enxergar esse mecanismo, você não consegue mais não enxergá-lo. Na escola, no hospital, na polícia, no judiciário, no que a gente considera belo, no que a gente considera perigoso. O racismo mais eficiente não é o que grita,
É o que sussurra tão suavemente que começa a soar com a voz da normalidade. Então, quando dizemos que o racismo é estrutural, estamos afirmando que ele está presente em todas as dimensões da vida social, incluindo família, escola, mercado de trabalho, sistema de saúde, justiça, mídia e economia. E ele opera de forma majoritariamente inconsciente e naturalizada, por meio de normas e práticas que fazem a desigualdade parecer a, entre aspas, ordem natural das coisas. Às vezes a gente nem sequer percebe que está seguindo uma ordem natural, nem sequer percebe as regras do jogo, as pontuações. Mas a gente age com base nisso, mesmo que inconscientemente. E pensando, por exemplo, em dois exemplos concretos do cotidiano brasileiro que expressam o racismo estrutural, a gente pode pensar na abordagem policial seletiva, onde a maioria das vítimas de violência policial e da população carcerária é negra, baseando-se no estereótipo do sujeito padrão, entre aspas, né? E um segundo exemplo, que é a desigualdade no mercado de trabalho. Pessoas negras ocupam menos cargos de liderança e recebem salários menores que brancos em funções equivalentes. Tá? Isso não é achismo, é dado, tá? Dado estatístico. Vamos entrar agora numa dimensão que eu acho especialmente importante para quem se interessa nessa conexão de filosofia e psicologia. Como o racismo estrutural opera dentro das instituições? E mais do que isso, o que as instituições ensinam para além do que dizem ensinar? A escola é um exemplo fascinante. Todo mundo sabe que a escola transmite conteúdo, matemática, português, história, ciências, mas a escola também transmite outra coisa. E essa outra coisa raramente está no currículo oficial. Ela transmite quem é o sujeito da civilização, quem tem história, quem tem filosofia, quem criou a arte, quem é o protagonista da narrativa humana. Quando um livro didático apresenta a África apenas como um continente de onde vieram os escravos, e não como berço de civilizações, como berço de filosofia, de matemática, de astronomia, ele não está apenas omitindo um conteúdo, ele está dizendo algo muito mais profundo. A história que importa começa no outro lugar e não aqui. E agora, pensa no que isso faz com uma criança negra que senta nessa carteira todos os dias. Ela aprende, não em palavras, mas em ausências, que os seus antepassados não são sujeitos de civilização, são objetos da história de outros. Isso não é apenas injusto, é filosoficamente violento. O mesmo mecanismo aparece num sistema de saúde, e aqui os dados são impressionantes. Existem estudos que mostram que profissionais de saúde, muitas vezes sem perceber, tendem a subestimar a dor em pacientes negros. Há um mito que atravessa séculos e que foi usado para justificar a tortura e escravidão, de que o corpo negro é mais resistente e sente menos dor. Isso foi refutado pela ciência, é ficção. Mas ela ainda opera de forma inconsciente em algumas práticas clínicas. E o resultado? Maior mortalidade materna entre mulheres negras, menor oferta de analgésicos, menor tempo de atendimento. Não porque os médicos são maus, mas porque a estrutura carrega esse legado. Então, aqui temos algo que merece atenção filosófica real. A violência estrutural não precisa de intenção violenta para existir. Ela pode habitar a boa vontade das pessoas razoáveis, a boa vontade de pessoas razoáveis. Pode operar dentro de instituições que se dizem comprometidas com a igualdade. E exatamente por isso ela é tão difícil de combater. Você não combate uma intenção que não existe. Você precisa combater a estrutura. Né? O, entre aspas, normal. Então, o racismo pode aparecer sim em instituições como escola, mercado de trabalho, sistema de saúde, sistema de justiça, e isso não é percebido como racismo, é percebido como normal.
né? Na escola, nós temos currículos eurocêntricos que ignoram a história africana e a, também a patologização da reação ao racismo. Como, por exemplo, crianças negras que poderiam sofrer diagnóstico de TOD apenas por tentarem, apenas por serem um pouco mais agitadas que as outras, né? E às vezes as outras não são consideradas assim, e ela, por ser negra, já é um TOD, né? Já precisamos levar para falar com um psicólogo, né? Ou quando elas se sentem como vítimas de preconceito, as pessoas entendem que ela está inventando coisa, né? Não, que aqui não tem preconceito, aqui não tem racismo, não tem nada aqui nesse sentido, você está inventando coisa. E aí a criança se silencia, né? No mercado de trabalho, através de critérios subjetivos como o, entre aspas, perfil adequado para a empresa, ou, entre aspas, a boa aparência, né? Onde esse perfil adequado e essa boa aparência é ser o mais próximo possível do padrão branco europeu. E isso funciona como barreiras raciais implícitas ao acesso no mercado de trabalho. E como eu falei, às vezes o entrevistador, ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência disso. Ele faz inconscientemente. Claro que também existem os que fazem muito conscientemente, né? Nos sistemas de saúde, há sim negligências no atendimento e submedicação de pacientes negros, fundamentados nesse mito racista de que negros possuem maior resistência física à dor. E sim, no sistema de justiça, pela seletividade penal e encarceramento em massa do juventude negra, muitas vezes com base em provas frágeis ou reconhecimento falho. E, inclusive, quando você aponta isso como dado, pode ser que tenha gente que ainda vá dizer que, mas se a maioria da população carcerária é negra, então faz sentido a gente desconfiar mais dos negros. Você percebe que a população carcerária ser mais da população, ser mais composta por pessoas negras já é um resultado do racismo que opera na sociedade no longo das décadas, né? E você usa o efeito do racismo como justificativa para continuar sendo racista, né? Para continuar com que isso seja visto como normal. E, novamente, essas manifestações não dependem da intenção individual das pessoas. As instituições produzem resultados racistas por meio de protocolos e rotinas já estruturadas sobre uma base de exclusão histórica, independentemente da vontade consciente do indivíduo. Tá? Às vezes, ele realmente está seguindo um protocolo que existe para aquela empresa. Tá? Ao, por exemplo, ficar de olho em pessoas negras que estão frequentando um determinado ambiente. Só que não é porque está seguindo o protocolo que deixou de ser racista. Continua sendo racista, né? E o racismo estrutural vai produzir desigualdade. Vai continuar produzindo desigualdade e aumentando a desigualdade. Porque ele se mantém pela reprodução sistêmica de privilégios e desvantagens herdadas, onde o Estado, por ação ou omissão, legitima a marginalização histórica da população negra. E aqui, lembrando do Silvio Almeida, que eu citei lá no comecinho do episódio, Almeida afirma que o racismo é estrutural porque ele é um componente da própria organização social, não sendo uma patologia moral, não sendo um erro individual, mas o que garante o funcionamento normal de uma sociedade baseada na exploração. Quando ele diz que o racismo organiza a sociedade, significa dizer que o racismo define a distribuição de poder, a riqueza, os direitos, os privilégios, determinando quem vive e quem morre, inclusive, quem manda e quem obedece. Bom, até aqui a gente está falando sobre racismo, mas agora a gente vai entrar numa dimensão que complica.
Porque o racismo não existe isolado. Ele se entrelaça com o gênero, com a classe, e quando esse entrelaçamento acontece, o que surge não é uma mera soma de sofrimentos, é algo qualitativamente diferente. Sueli Carneiro, filósofa, ativista, uma das pensadoras mais lúcidas que o Brasil já teve sobre essa questão, trabalha com um conceito que se tornou fundamental: interseccionalidade. Né? Inclusive, foi o tema do penúltimo e antepenúltimo episódio do nosso podcast. A palavra parece técnica, mas a ideia é profundamente humana. Pensa assim: uma mulher branca enfrenta o sexismo. Isso é real, isso é violento, o sexismo existe. Um homem negro enfrenta racismo. Isso também é real, isso também é violento, né? Estrutural, inclusive. Assim como o sexismo também é, né? Mas aí a gente entra noutra seara. Mas uma mulher negra não enfrenta simplesmente a soma de racismo mais sexismo, como duas equações separadas que você resolve uma de cada vez, né? Primeiro é racismo, depois é sexismo ou vice-versa. Ela enfrenta uma terceira coisa, uma outra coisa, um nó, um cruzamento onde essas estruturas se fundem e criam uma experiência específica que não é exatamente a de nenhum dos dois grupos anteriores. Quer um exemplo concreto? A solidão afetiva da mulher negra no Brasil é um tema que tem sido pesquisado com dados robustos. Mulheres negras têm significativamente menos parceiros nas pesquisas de relacionamento. São menos frequentemente propostas em casamento, menos valorizadas pelos padrões estéticos dominantes da nossa sociedade. Isso não se explica apenas pelo racismo. Isso também não se explica apenas pelo sexismo. É a intersecção dos dois, com a classe econômica como mais um fator, inclusive, que cria essa realidade específica. E por que isso importa? Porque quando a gente ignora essa complexidade, a gente cria soluções incompletas. Um feminismo que só olha para o gênero pode não ver o que acontece com as mulheres negras das periferias. Uma luta racial que só olha para a raça pode deixar invisível o sofrimento específico das mulheres dentro da comunidade negra. A experiência humana não acontece em categorias separadas. Ela é vivida integralmente, simultaneamente, em toda a sua complexidade. E a análise que quiser compreender essa experiência precisa ter a mesma complexidade que ela. Então, o racismo se articula assim com gênero e classe, de forma interseccional. Mulheres negras, por exemplo, sofrem uma forma única de opressão, onde essas dimensões se fundem, colocando-as na base da pirâmide social. Essas formas de opressão se fundem, não sendo inclusive apenas a mera soma, se tornam uma outra coisa. E por isso que não podemos analisar as opressões de forma isolada, porque não podemos apenas enxergar como se fosse um somatório de opressões. Né? Essas opressões elas não se somam, elas se fundem na experiência real das pessoas. Essas análises isoladas acabam fazendo com que essas vítimas sejam invisibilizadas. E como elas são invisibilizadas, as soluções para isso são ineficazes. Porque ou você olha apenas, por exemplo, pela ótica do racismo e ignora o sexismo, ou você olha apenas pela ótica do sexismo e você ignora o racismo que ali ocorre, ou pior, como você não enxerga o pura e simplesmente racismo ou pura e simplesmente sexismo, você finge que aquilo não existe, você enxerga como se aquilo não existisse, que são os fenômenos da superinclusão e subinclusão de categorias, respectivamente. O racismo não afeta apenas oportunidades, afeta o jeito como alguém aprende a olhar para si mesmo. Até aqui, a gente falou sobre estrutura, sobre como a sociedade distribui desigualdades de forma sistêmica, mas agora vamos mais fundo um pouco. Quero falar sobre o que acontece dentro de uma pessoa quando essa estrutura começa a falar.
Frantz Fanon nasceu em 1925 na Martinica. Estudou psiquiatria em Paris. Trabalhou na Argélia durante a Guerra da Independência. E no meio de tudo isso, de duas culturas, de dois mundos que não tinham lugar para ele, ele escreveu aquele que talvez seja o texto mais devastadoramente honesto sobre o que o colonialismo e o racismo fazem à psique humana. O título da obra, Pele Negra, Máscaras Brancas. Fanon descreve um momento que mudou a forma como ele entendia a própria existência. Ele estava num trem. Uma criança o viu e disse à mamãe, com um tom de quem acaba de ver algo estranho: "Olha o preto, mamãe." E naquele momento, Fanon descreve uma experiência que ele chama de epidermização. Como se o seu corpo de repente deixasse de ser um corpo e se tornasse uma superfície de inscrição. O lugar onde a sociedade projetava todos os seus medos, os seus estereótipos e as suas fantasias. Ele deixou de ser um sujeito que viu o mundo e passou a ser um objeto que era visto pelo mundo. Pensa na profundidade disso. Para existirmos como sujeitos, nós precisamos de reconhecimento. Não apenas como presença física, mas como presença humana, como alguém com valor, com história, com profundidade interior. Isso é algo que Hegel identificou no século XIX, que Sartre explorou, que a fenomenologia inteira tematizou. O sujeito se constitui no encontro com o outro. Eu me conheço em parte pelo reflexo que recebo dos olhares ao meu redor. Agora imagine o que acontece quando esses olhares, desde criança, te devolvem uma imagem carregada de desconfiança, de inferioridade, de ameaça, de estranheza. Fanon diz que isso cria o que ele chama de complexo de inferioridade. Mas aqui a palavra complexo pode enganar. Ela não significa apenas um sentimento passageiro, é uma estrutura subjetiva, uma maneira de organizar a própria identidade a partir de um espelho que distorce. E um dos efeitos mais dolorosos que Fanon descreve é o desejo de assimilação, o desejo de embranquecer. Não necessariamente a pele, mas os valores, os gestos, a língua, os gostos. Se eu parecer mais com um grupo dominante, talvez eu seja aceito. E isso não é fraqueza, é uma estratégia de sobrevivência. É o que um ser humano faz quando aprende desde cedo que o seu mundo, que seu jeito de existir no mundo precisa ser constantemente justificado. E o problema filosófico que Fanon nos coloca é este. Quando você precisa usar uma máscara para ser tratado como humano, o que acontece com o rosto que está embaixo? Então, o racismo afeta a construção da identidade. Porque o racismo impõe ao negro uma identidade alienada, constituída pelo olhar do branco, que ele vai chamar de epidermização da inferioridade, gerando um estranhamento de si mesmo e o aprisionamento em si mesmo de estereótipos negativos. E isso gera impactos psicológicos como o complexo de inferioridade, neuroses, sentimentos de despersonalização, ansiedade constante diante de uma sociedade que é hostil, mesmo que não pareça ser hostil, porque essa hostilidade está na estrutura que ela possui. Bom, até aqui a gente está mais no campo da filosofia, da sociologia, né? Agora a gente vai trazer tudo isso para o corpo, para a experiência do corpo, para o que de fato acontece com uma pessoa que vive dentro de uma estrutura assim. O racismo produz sofrimento psíquico. Isso não é uma afirmação política, é um dado clínico. Mas antes de listar impactos, eu quero que a gente entenda o mecanismo. Porque entender o mecanismo é muito mais importante do que memorizar uma lista de sintomas. Pensa na hipervigilância. Você sabe o que é hipervigilância? É o estado de estar sempre em alerta. É o estado de alerta elevado. O corpo em permanente escaneamento do ambiente. É o que acontece quando alguém passa por um trauma e o sistema nervoso fica em modo de ameaça constante. Agora imagina viver uma forma cotidiana de hipervigilância social. Você entra no elevador e nota que a pessoa ao lado apertou a bolsa com mais força.
Você entra numa loja e percebe que o segurança começa a te seguir. Você faz, você vê uma abordagem policial e já fica meio temeroso por conta que você fica imaginando que pode ser confundido com alguém, que vai ser parado, né? Essas não são paranoias, são leituras precisas de um ambiente que aprendeu a reagir de forma diferente a certos corpos. E o que o corpo faz com isso? Ele aprende. O corpo é um arquivo. Ele aprende que certos espaços são hostis, que certas situações exigem performance diferente, que existir de forma como você é, da forma como você é, pode ter um custo. E isso tem consequências concretas, mensuráveis na saúde mental. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, sentimento crônico de não pertencimento, exaustão, tá? Física e existencial, inclusive. A exaustão de precisar justificar continuamente a própria humanidade. Mas aqui tem um ponto filosófico fundamental que eu não posso deixar passar. Porque esse sofrimento não é individual. Não é fragilidade pessoal. Não é um problema intrapsíquico que se resolve somente com terapia. É um sofrimento ético-político. A causa está fora da pessoa, na estrutura, na história, na distribuição desigual de reconhecimento que a sociedade opera. E tratar esse sofrimento como um problema apenas do indivíduo é, como Fanon diria, uma segunda violência. Você primeiro adoece a pessoa com a estrutura e depois diz que o problema está nela. Adoece depois dizendo que o problema é dela. Bom, tá? Então, o racismo pode sim gerar sofrimento psíquico, né? Isso ocorre pelo o estresse crônico de enfrentar humilhações cotidianas, né? Essa invisibilidade que você acaba sentindo quando tenta falar sobre isso e outra pessoa começa a dizer que é só imaginação sua, que você está se vitimizando, né? Essa hipervigilância, a necessidade de estar em alerta constante contra a violência física ou simbólica que você pode sofrer no dia a dia. E falando de possíveis impactos na saúde mental, né, como impactos emocionais, comportamentais e sociais, né, a gente pode falar de impactos emocionais, a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão, a hipervigilância. De impactos comportamentais, podemos falar do isolamento social, a autocensura corporal, a autossabotagem, e dos impactos sociais, a gente pode falar da fragilização de vínculos afetivos, dificuldades de inserção em espaços de poder por medo de rejeição. E esse sofrimento deve ser entendido como social e não como individual. Embora esse sofrimento é vivido individualmente, né? O sofrimento individual ele existe sim, tá? A causa desse sofrimento é externa, é histórica, é política. Tratar como algo puramente individual seria patologizar a vítima por uma violência que é estrutural. Tá? E indo para o campo da psicologia, né, do campo profissional da psicologia, a postura ética do psicólogo diante do racismo deve ser uma postura antirracista e não neutra. O psicólogo precisa reconhecer o racismo como um determinante social de saúde e questionar seus próprios privilégios, inclusive. Se o profissional ignorar o racismo no atendimento, tá, o profissional pode acabar cometendo uma iatrogenia, tá, uma revitimização do paciente, ignorando a dor real do paciente, reforçando os sentimentos de culpa e transformando a clínica em um espaço de perpetuação de violência estrutural. Tá? Se o psicólogo não nomeia o racismo, ignora o racismo, ele pode acabar culpabilizando a vítima. Né? Isso daí seria, como o Fanon disse, uma segunda violência. Uma segunda violência. E a psicologia pode sim contribuir para a redução das desigualdades e para a promoção da equidade. Para a redução da desigualdade pela desconstrução de estigmas, pela produção de conhecimento crítico e pela interrupção da reprodução de preconceitos em instituições. E pode contribuir para a promoção da equidade através do acolhimento das especificidades raciais, da validação das experiências dos sujeitos negros e da implementação de políticas de ação afirmativa. A gente precisa de uma psicologia, nesse caso, não neutra, mas antirracista propriamente dita. Bom,
vamos só para uma dimensão aqui mais filosófica da coisa. Vamos para o núcleo do que a gente conversou hoje, que é uma questão filosófica antiga. Está em Hegel, em Sartre, em Honneth, a questão do reconhecimento. O que você precisa para existir como sujeito? Né? O que é que você precisa para existir como sujeito? Não como organismo vivo, como sujeito. Com dignidade, com valor, com lugar no mundo. E uma das respostas para isso é: você precisa ser reconhecido. Não apenas tolerado, não apenas permitido, reconhecido. Como portador de valor intrínseco, como ser humano completo que você é. Axel Honneth, filósofo alemão contemporâneo, herdeiro da Escola de Frankfurt, fala em 3 formas de reconhecimento que todo ser humano precisa. Amor, o reconhecimento nas relações íntimas, na família, nas amizades. Direitos, o reconhecimento como cidadão, portador de direitos iguais perante a lei. E solidariedade, o reconhecimento da contribuição que você dá para a sociedade, o fato de que o que você faz importa. Então, as 3 formas de reconhecimento que todo ser humano precisa são amor, direitos e solidariedade. Agora, pensa comigo. O racismo estrutural opera exatamente como um sistema de negação dessas 3 formas de reconhecimento. No amor e nas relações íntimas, quando os padrões de desejabilidade são racializados, quando a beleza é codificada como branca, quando o afeto é distribuído de forma desigual, tá? O racismo está negando esse reconhecimento. Nos direitos, quando a lei existe no papel, mas sua aplicação é racialmente seletiva, quando a polícia mata desproporcionalmente corpos negros, quando o sistema judicial condena desproporcionalmente pessoas negras, a gente tem o racismo negando essa forma de reconhecimento, né? E por fim, o racismo nega o reconhecimento na solidariedade, quando as contribuições culturais, históricas e intelectuais de uma população são sistematicamente invisibilizadas, quando o currículo escolar ignora civilizações inteiras, quando a narrativa dominante não tem espaço para determinados protagonistas. E o que acontece com um ser humano que vive em privação de reconhecimento? Essa talvez é a pergunta mais importante de hoje, porque o reconhecimento não é luxo, não é uma questão de autoestima opcional, é uma necessidade existencial fundamental. Sem reconhecimento, o sujeito começa a internalizar a desvalorização. Começa a acreditar de forma inconsciente que a hierarquia é justa, que a posição que ocupa no mundo é a que merece. Isso é o que a opressão faz de mais cruel. Ela não precisa de correntes. Quando funciona bem, ela faz com que o próprio sujeito se torne um guardião de seus limites. Agora, eu preciso dizer uma coisa que algumas pessoas podem achar desconfortável. Eu vou dizer isso não para provocar, mas porque acredito que a filosofia serve exatamente para isso, para não tirar da zona de conforto intelectual. Existe uma posição que muita gente adota diante de questões como essa, a posição da neutralidade. Eu não sou a favor nem contra. Existem argumentos bons dos 2 lados. Eu entendo o impulso, né, da neutralidade. A neutralidade parece racional, parece equilibrada, mas quando se trata de sofrimento estrutural, de um sistema que é distribuidor de forma desigual, historicamente documentada, empiricamente verificável, a neutralidade não é uma posição filosófica sofisticada. É uma escolha. E essa escolha tem consequências. Quando você silencia diante de uma estrutura que produz sofrimento, você não está fora da questão. Você está favorecendo a manutenção dessa estrutura. O filósofo americano Cornel West tem uma frase que resume isso. Não tomar uma posição é uma posição. Isso não significa que todo mundo precisa ser ativista de tempo integral. Não significa que toda conversa precisa virar debate político. Não precisa você estar militando por todo canto, né? Mas significa que aqueles que trabalham com o humano, e a psicologia e a filosofia trabalham com o humano, têm uma responsabilidade ética particular. Se você é psicólogo e ignora o racismo no atendimento, se você escuta uma pessoa negra falar sobre o sofrimento e não considera a dimensão estrutural desse sofrimento, você pode estar cometendo o que se chama de revitimização, como eu tinha falado anteriormente. Você trata como problema individual o que é, em parte, problema social. Você devolve a culpa para quem já carrega o peso da estrutura, e há algo que a psicologia, como ciência e prática, pode oferecer, que é extraordinariamente valioso aqui nessa discussão. A escuta qualificada, a capacidade de nomear o que está acontecendo, de dizer para uma pessoa: o seu sofrimento não é fraqueza, o seu sofrimento é real, tem causa, e a causa não é você. Isso por si só já é um ato de reparação. Quando a gente valida a experiência de quem sofreu e sofre a violência de ser invisibilizado,
a gente está devolvendo algo que foi roubado, a autoria da própria história. Então, o que é que fica de hoje? Que o racismo mais eficiente é aquele que consegue parecer normal, e é exatamente o que acontece, né? O racismo parece normal, está entranhado na estrutura da sociedade, que não precisa de intenção para existir, tá? Justamente por ele estar entranhado, ele é entendido como normal. Então, existem sim discriminações raciais, tá? Existem sim atitudes que são conscientemente deliberadas nesse sentido, mas a maioria delas são inconscientes, como a gente viu, não tem intenção. Opera nas estruturas, nas expectativas, nos silêncios, tá? Nas instituições. A gente também fica que com o sofrimento produzido por esse racismo não é fraqueza individual, é resposta humana a uma violência histórica e continuada, que identidade não é algo que a gente constrói sozinho, ela é construída no encontro com o outro. E quando esse encontro é atravessado por estrutura de desvalorização, a ferida é real. E que reconhecimento não é concessão, é uma necessidade humana fundamental, tão básica quanto abrigo, tão básica quanto alimento. Nietzsche dizia que os conceitos que mais importam são aqueles que não conseguimos definir em uma linha, porque eles apontam para algo que é vivido antes de ser pensado. A raça é um desses conceitos. Não existe biologicamente de forma como foi usada, melhor, não existe biologicamente de forma alguma, né? Ainda mais da forma como foi usada para justificar hierarquias. Mas existe poderosamente como realidade social. Existe no olhar que aperta a bolsa no elevador. Existe na expectativa menor que o professor projeta sobre o aluno. Existe no currículo que invisibiliza civilizações inteiras. Quase que não sei, né? Existe na criança que aprende a desejar um rosto diferente do seu. E enquanto existe como realidade social, ela precisa ser pensada. Com rigor, com honestidade, com a coragem de olhar para o que é desconfortável. E isso é o que a filosofia, em seu melhor momento, faz. Não nos dá respostas fáceis. Nos impede de aceitar respostas fáceis, inclusive, perante essa questão. Né? E, inclusive, a psicologia tem muito a contribuir, principalmente quando a gente fala de uma psicologia que não é neutra, né? A psicologia precisa ser antirracista. Até o próximo episódio. Sou Jeff Alves, esse foi o Odisseia Filosófica. Tava meio que chovendo aqui, né? Não sei se deu para escutar o barulho de chuva. Enquanto eu tava falando aqui, o microfone que eu tava usando foi pro brejo, né? A bateria arriou, mas eu fiz um malabarismo aqui para pegar o outro aqui para continuar a gravação do episódio, tá? Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.